Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais um encontro, o último desta primeira parte do curso, que eu prometi que essa primeira parte será a introdução para ou preparação, né, para uma segunda parte em que nós vamos entrar no tema escatológico propriamente dito. A Irene está aqui com a mãozinha fria. Espero que melhore. Gente, tudo bem? E você vai ter notificações no seu celular, não tem como você mexer agora. Por que notificações? Eu gritando, você não tirou as notificações. Eu já tirei. Será que é o meu? Boa noite, então, gente. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu vou fazendo aquele anúncio do nosso curso. Estamos concluindo um curso de 8 aulas, que era para ser mínima, já virou um médio, né? Um mid curso, um médio curso. E na próxima semana, provavelmente, acredito que sim, iniciaremos então a segunda parte desse curso. Aproveite que você está entrando aí, o pessoal está chegando e curta essa transmissão, compartilhe com pessoas que você acha que possam se interessar por esses esclarecimentos. Lembrem-se que tem um canal no YouTube com esse mesmo nome, Teologia Pé no Chão. Eu fiz uma verificação lá, se você digitar Teologia Pé no Chão, ele já aparece rápido, significa que as pessoas estão procurando. E também você pode ouvir esse material nas plataformas de podcast, Anchor, Spotify e acho que outras também. Junto com essa divulgação, eu tenho colocado, se você não encontrar, me cobre, talvez eu esqueça, eu tenho colocado as minhas anotações. Então, a pesquisa que eu faço, eu estou disponibilizando. Então, você pode depois, se não consegue anotar tudo, e além do que a Irene anota ali, você pode sempre procurar, tanto no YouTube, como aqui no Facebook, como no podcast. Eu sempre estou colocando lá um link, compartilhando o meu arquivo com vocês. Bom, esse curso, então, hoje é o nosso 8º encontro. Esse curso começou com uma aula introdutória, posicionando o problema da dicotomia e tricotomia, e uma terceira posição que eu considero mais moderna, e mais moderna no sentido de revisão teológica, né? Ela é mais original, mas recentemente tem sido melhor explicada, que é a posição monista, né? Monista complexa. Significa que o ser humano não é nem apenas matéria, nem apenas espírito, nem muito menos um espírito habitando uma matéria precariamente. O ser humano é um todo complexo, de modo que apenas nesse estado humano em que eu me encontro, eu posso me dirigir a mim mesmo como eu e dirigir-me a você e a qualquer pessoa como você. Se não houver este fenômeno humano, eu não posso mais dizer eu, o morto nunca vai dizer eu, né? E eu não poderei dizer você de modo completo para alguém que não está mais presente. Bom, depois de termos feito isso, eu enquadrei essa temática naquele fundamento que eu diria é exclusivo da fé cristã, que é o homem, o humano, não o humano, homem e mulher, como imagem de Deus. E desde então vimos tratando termo por termo, para mostrar como o Antigo Testamento e o Novo Testamento usam um vocabulário, não um vocabulário técnico, mas um vocabulário fluido, mas muito importante, para se referir, então, para nominar, para designar esta riqueza, este mistério que é o ser humano. Então, falamos sobre alma, espírito, corpo, carne, falamos sobre coração,
falamos sobre consciência, poderia ainda falar sobre mente e outras palavras, mas essas são as principais para um pequeno curso. Na aula de hoje, ela é uma aula, digamos assim, acessória, uma aula complementar da lição 5, em que eu falei de carne, e também da lição 4, porque especificamente esse termo carne, como nós o estudamos na lição 5, talvez você não vá se lembrar agora, claro, de tudo que nós estudamos na lição 5, mas a lição 5 tratou da carne e corpo humano, né? A dimensão material, física do ser humano, usando aqueles termos basar em hebraico e sarx em grego, também a palavra soma em grego. Mas a riqueza da palavra nos obriga a avançar nesse estudo, e eu acredito então que esta aula de hoje servirá de conclusão para essa primeira etapa que nós nos propusemos a fazer nessa primeira parte do curso, e então nos habilitará para entrarmos nos assuntos mais complexos dessa segunda parte, em que eu quero falar sobre vida, morte e ressurreição. É o âmago da fé cristã, é uma esperança central, característica, marcante da fé cristã, e nós sabemos tão pouco sobre isso e corremos o risco de enfrentar de modo rude ou muito precário o drama do morrer, e temos pouco conhecimento, pouca informação sobre o que é que podemos esperar. E eu temo que, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, que nós nos tornemos, nós os cristãos que teimamos em confiar em Cristo, nos tornemos o povo mais triste do mundo, né? Porque não se encaixa no mundo e também não sabe mais o que esperar, né? E então nada resta a não ser uma grande depressão espiritual. Então o assunto é muito relevante, porque nós estamos falando de nós. Todo saber, como eu falei nas primeiras aulas, são saberes gerados por nós sobre coisas que estão fora de nós, né? Então eu me posto e você se posta como observador das coisas. Mas quando falamos do humano, falamos de nós, falamos de dentro. Falamos até sem isenção, né? Por outro lado, falamos com uma certa autoridade, tanto quanto é possível, porque falamos de nós. E todas estas palavras, corpo, carne, espírito, alma, mente, coração, consciência, são tentativas de abarcar, de abordar o grande mistério humano que somos, né? O que eu tenho feito nesse curso é refutar as teorias já gastas, antiquadas, que já estão assim rotas, que são aquelas da dicotomia e da tricotomia. Por quê? Porque elas já não dão conta de explicar a grandeza do fenômeno humano. Então é assim que se faz ciência, é assim que se faz, é que se avança no conhecimento. Por isso eu falei que eu estou apresentando para vocês o que há de mais moderno na antropologia cristã, né? E por paradoxal que possa parecer, esta teologia moderna é aquela que vai mais na antiguidade, né? Buscar outras noções a respeito do ser humano. Por que é então que nós estamos voltando ao tema da carne? Olha, o tema da carne tem alguns significados que nós tratamos lá na aula 5. Então, a palavra carne pode significar matéria física, né, o corpo, a carne, né, tanto de homem como de mulher, de animal, de qualquer ser, né, o seu corpo
a sua carne. Tanto faz se eu estou falando do meu corpo, ou se eu estou falando da carne de frango, carne de boi, carne de peixe, né? Assim como o hebraico e o grego, nós também usamos a palavra carne para tudo, né? Alguém pode dizer, eu não como carne. O outro pode dizer, eu adoro carne, churrasco, né? Então, nós usamos a palavra assim. Também usamos a palavra carne para nos referir ao corpo humano, especificamente, o corpo humano, né? Quando Paulo fala, por exemplo, um espinho na carne, né? Então nós podemos pensar rapidamente que a carne está sendo tomada como uma figura de linguagem para expressar o corpo, né? O corpo na sua materialidade, no seu físico, né? Também podemos usar a palavra carne como humanidade. Eu sei que a palavra carne talvez não é tão usada na linguagem popular, mas, de certa forma, o cristianismo também formou a cultura popular, então ninguém estranharia se eu dissesse toda a carne, né, pereceu, ou toda a carne anseia por não sei o quê. A gente entenderia talvez muito facilmente como humanidade, né? A humanidade inteira, o ser humano inteiro, toda a carne, né? Se não dizemos assim no português coloquial, não estranhamos essa expressão na Bíblia, né? Quando a Bíblia fala toda a carne é fraca, toda a carne perecerá, né? Alguma coisa assim. Bom, depois nós temos mais 3 sentidos que agora avançam um pouquinho mais, tá? Eu estou fazendo uma recapitulação da aula 5 para então agora delimitar, não comecei a aula ainda, estou na introdução, para delimitar quais são as acepções da palavra carne que são especificamente problemáticas e merecem esta aula particular complementar, ok? Nós podemos usar a palavra carne no sentido moral, a humanidade em si, né? A humanidade como diferente de Deus. Então, a humanidade em contraste com o divino, com aquilo que não é humano. Então, nós podemos pensar no mundo espiritual, podemos pensar em Deus, podemos pensar na transcendência, né? Em tudo que excede o nível humano. E então nós estamos fazendo aqui um certo recorte, pensando na humanidade, mas não apenas como ser vivo, mas como ser moral, como cultura, como valores humanos, em contraste com o mundo animal e em contraste com o mundo divino, angélico, espiritual. Mas ainda, vocês percebam aqui que eu estou falando uma esfera moral neutra, tá? Agora, vou para a acepção 5 e 6, e aí então está o recorte dessa aula. Porque na acepção 5, eu vou falar de uma esfera moral no sentido negativo, naquilo que é, digamos assim, não moral neutro, como sendo apenas uma referência ao humano, mas como sendo imoral, né? Aquilo que fere a moralidade cristã. Então eu posso falar da carne, da carnalidade, do carnaval, né? Eu posso falar nessa esfera, mas no sentido negativo. E esse sentido, então, se completa com o 6, que é, então, o ponto principal quando a gente quer dizer carne no sentido da natureza humana, rebelde, hostil a Deus. Então, aqui é que está o problema. Veja, quando nós falamos na aula 5, nós falamos da carne como matéria, porque é carne dos humanos, carne de animal, é a parte física, material dos seres vivos. Falamos do corpo humano, porque é isso que nos interessa nesse curso de antropos, né? O humano, então, o humano como psique,
o humano como espiritual, o humano como corporal, corpóreo, físico, carnal, né? Então, na aula 5, o que mais nos interessava era essa segunda acepção do corpo humano. Mas nós demonstramos que a palavra carne, então, é extensiva não apenas ao individual, eu, meu corpo humano, mas à humanidade com a qual eu compartilho estas mesmas características humanas. Mas se você reassistir, né, reprisar a aula 5, você vai perceber que lá no final eu falo assim, olha, tem termos do Novo Testamento que são traduzidos como carne, mas que requerem um estudo à parte. Então é essa promessa que eu estou cumprindo aqui. Deu para entender? Sim. Eu coloquei 6 acepções, tá? As 3 primeiras têm a ver com a humanidade, com a parte carnal, corpórea, física, né? dos animais, incluindo aí o ser humano e depois a humanidade. As 3 últimas acepções já envolvem um sentido mais elaborado, mais no nível cultural, no nível psicológico, digamos, né? No nível intelectual, né? Moral. E quando eu falo moral, eu já estou me referindo ao ser humano, porque não posso falar de moral dos animais, né? Numa primeira acepção, esta palavra carne é neutra, é apenas um contraste entre nós e o que não é humano, né? Quer seja animal abaixo de nós, quer seja o mundo espiritual que nós concebemos. As acepções 5 e 6, então, são agora o objeto do nosso estudo nessa aula, ok? Então, o que é que nós vamos tratar nessa aula? Carne no sentido moral, negativo. Carne no sentido da natureza humana hostil a Deus. É necessário que a gente perceba uma inimizade contra o que vem de Deus, um conflito entre o humano e Deus. Então, nós não estamos aqui colocados apenas em face do divino. Uma vez que nós concebemos a existência do divino, nós estabelecemos uma relação com ele. E esta relação pode ser de hostilidade ou de amor, né? Essa hostilidade tem vários níveis, pode chegar a uma indiferença completa ou uma aversão, né? Contra tudo que se chama Deus, como diz Paulo, né? Ou então de amor, de abertura, de cultivo, de admiração. Então é nesse sentido que nós queremos tratar da palavra carne. Claro. O que está rolando aí? Não, a Cláudia está dizendo logo hoje que eu virei vegetariana. Então, mas veja, minha irmã, veja, eu não vou tratar de carne e matéria, pode ficar bem tranquila. Aliás, esse é um dos erros. Eu vou aproveitar essa deixa aí da Cláudia para falar o seguinte. Qual é a problemática? Por que nós vamos estudar isso aqui apartado? Qual é a problemática em torno desse termo? A problemática é que muito comumente nós entendemos a palavra carne sempre com o sentido de corpo humano. Ponto. Esse é o problema. Então veja, eu apresentei para vocês 6 possibilidades de interpretação da palavra carne. E estou dizendo que o grande problema, se você entender isso, a aula está dada, né? O grande problema é que nós lemos a palavra carne de ponta a ponta, né? Interpretando sempre como sendo o corpo humano, a matéria carnal, física do nosso ser. Mesmo que eu pense na carne do outro, né? O carnal do outro, obviamente, né? Mesmo que eu pense na humanidade, porque todos têm a mesma carne que eu,
né? Há diferença entre nós e os animais, entre nós e as aves, entre nós e os peixes, né? Mas nós, humanos, compartilhamos a mesma matéria, a mesma carne, a mesma constituição, né? E nós cometemos o erro, pensem na profundidade, na complexidade deste erro, de interpretar sempre a palavra carne como se referindo ao corpo. O que é que resulta disso? Bom, resulta disso uma dicotomia valorativa, no sentido de que há um conflito, o conflito que todos nós temos, ele é situado no meu corpo humano, versus a minha alma, meu espírito. Então a guerra espiritual, o conflito, as neuroses e todas essas loucuras humanas e tal, que tem 1000 nomes, né? No nosso mundo de hoje, todas essas manias e taras e fobias, são interpretadas equivocadamente pela religião, e em especial não vou falar da religião dos outros, né? Vou falar da nossa, da religião cristã, como um conflito entre o nosso corpo versus aquela nossa parte imaterial, que você pode chamar de alma, de espírito, mente, sei lá o quê, né? Então o conflito está situado aí. Meu corpo, meus braços, minhas mãos, meus olhos, né? Minhas pernas, meu coração físico, né? Não o coração que nós estudamos, o coração, o ar que eu respiro, né? Estes meus órgãos, pensem na precariedade desse ensino, né? Estão contra a minha psique. Então eu pego um versículo como aquele de Gálatas 5,16, que fala assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que vocês vivam em guerra permanente. E nós interpretamos da seguinte forma: o meu corpo está lutando contra o meu espírito, e o meu espírito está lutando contra o meu corpo. E eu então sou uma guerra civil, né? Uma guerra que nunca se viu. Uma guerra civil, né? E hoje, então, o nosso objetivo é destruir esta interpretação. Um outro erro muito comum que fez escola no nosso meio é um joio semeado no nosso meio, que já causou muito dano, continua causando e ainda vai continuar causando muito dano, apesar dos esclarecimentos que nós vamos fazer aqui hoje e que não são meus, estão aí. Eu apenas fui atrás deles e estou compartilhando com vocês, que é fazer uma dicotomia, como eu falei agora há pouco, valorativa, no sentido de que tudo que diz respeito à minha alma governada pelo meu espírito, olha aí a tricotomia, né? Então o Espírito de Deus habita em mim, ele possui meu espírito então governa a minha alma, e esta então é a parte que interessa para Deus. O corpo não, o corpo é decaído, é irremissível, é o corpo que me puxa para o pecado, né? Então a gente lê aquele versículo de Jesus lá no Getsêmani, né? Jesus falando, olha, vigiem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós, né, muito espertamente falamos, meu Deus, eu não queria, eu amo a minha esposa, mas a carne é fraca, né? A mulher deu em cima, e eu sou homem, né? Então a carne é fraca, né? E aí vai que a mulher também, né, tem a carne fraca e mata o marido, né? Entendeu? Então, assim, o problema é muito sério, muito sério. E para resolver isto, nós precisamos partir destas acepções da palavra carne,
sendo que as 3 primeiras acepções eu já tratei na aula 5, e então agora eu quero mostrar para vocês as acepções dessa carne no sentido moral. Vamos deixar o Velho Testamento de lado, vamos deixar o Novo Testamento de lado e vamos pegar apenas uma parte do Novo Testamento, que é Paulo. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou demonstrando para vocês que o apóstolo Paulo é o autor e o responsável pelo uso metafórico da palavra carne. O que significa isso? Significa que fora de Paulo, ou seja, todo o Antigo Testamento, os evangelhos, né, Jesus e todas as demais epístolas, Hebreus, Tiago, João, Pedro, todos eles estão fora do nosso estudo de hoje. Nós vamos pegar então Paulo. Significa dizer que nós vamos pegar as epístolas paulinas. É fato que em algumas epístolas, como Pedro, por exemplo, especialmente Pedro, fala de carne nesse sentido, né? Fala de carne nesse sentido, natureza humana pecadora, rebelde, né? Hostil a Deus. Mas nós podemos ainda considerar que é sob a influência de Paulo, porque Pedro fala que teve contato com as epístolas paulinas e fala como nosso irmão Paulo disse, de modo complicado, difícil de entender, e algumas pessoas distorcem para sua própria ruína, como fazem com as demais escrituras. Então nós podemos, assim, grosso modo, mas com muita razão, falarmos que o apóstolo Paulo é o responsável por esse uso da palavra carne. Deu para entender? Deu. Então, se você estiver lendo o Velho Testamento, se você estiver lendo os evangelhos, por exemplo, quando Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, carne ali é corpo humano. Jesus está dizendo, eu estou pronto a fazer a vontade do Pai. Eu orei, eu passei a noite em oração. Eu vim para isso. Mas o meu corpo não vai dar conta, né? E não deu conta mesmo. Foi surrado, torturado, espancado, esbofeteado e não conseguiu carregar o travessão da cruz. O São Cirineu, né? Santo Cirineu, foi aquele que, coitadinho, teve que ajudar Jesus a carregar a cruz. Ou seja, o meu corpo não está dando conta. Ok? Então, fora de Paulo, o sentido de carne é o sentido mais comum, tá? Então, fiz aqui agora uma delimitação. Quando Paulo usa a palavra carne, aí nós temos que prestar atenção. Tá. Ok? Então, a palavra carne é aquela palavra que vocês já sabem, sarx. Ela vai aparecer também como adjetivo sarkikos ou sarkinos, né? Porque nós usamos a palavra carne ou a palavra carnal, né? A palavra carnal, ela é basicamente um jargão cristão evangélico, né? Fora do mundo evangélico, aí no português popular, no mundo, né, não religioso, não cristão, talvez as pessoas entendam o que nós queremos dizer com carne, né? Ou carnal. Fulano é carnal, tá na carne, tá dando lugar à carne, né? Todas essas coisas que nós falamos. Então, esse é um esclarecimento muito focado para o povo cristão, de um modo geral, católicos, todos, né? E especialmente evangélicos que usam e abusam desse termo carne, carnal. Olha só. A palavra carne,
vai aparecer 147 vezes no Novo Testamento. 147 vezes. 90 vezes, ou melhor, 91 vezes, portanto, quase 2/3, né? 2/3, arredondando, é de Paulo. Então aí você já vê o tamanho do problema, tá? 2/3, quer dizer, o cara que mais fala em carne é Paulo, tá? Então, nós já temos aqui delimitado um conjunto de palavras. Dentro do uso da palavra carne por Paulo, portanto, de Romanos a Filemon, que são todos os escritos atribuídos a Paulo, né? Eu não vou entrar aqui na discussão se é paulino, se não é paulino, eu estou pegando o cânon, é atribuído a Paulo. Dessas 90 vezes, 1/3, portanto, 35, um pouquinho mais de 1/3, né? De 91, daria 30, 35, então um pouquinho mais de 1/3, tem sentido ético-moral. Portanto, Paulo usa a palavra carne 60 vezes ou 55 vezes no sentido físico, da humanidade, da sua própria natureza, tranquilamente. Mas em cerca de 35 vezes, o sentido da palavra carne deve ser substituído por natureza humana, humanidade contra Deus. Então, o exercício que nós vamos fazer aqui agora é esse. É buscar essas 35 referências, claro que eu não vou ler todas, eu vou apenas apontá-las, né? E vocês vão me seguir neste exercício intelectual de ler a palavra carne, substituindo-a por aversão a Deus, a autonomia rebelde contra Deus, ódio contra Deus, rejeição a Deus. Tá. Agora, preste muita atenção. 147 vezes? Vou repetir. Não, é isso. 147 vezes no Novo Testamento. 147 vezes no Novo Testamento. Desses 147, 91 é de Paulo. Portanto, de Romanos a Filemon. Né? As epístolas de Paulo estão organizadas aí em ordem. Né? Depois de Filemon vem Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas e tal, que são chamadas epístolas universais. Dessas 91, 35 são agora delimitadas para o nosso estudo. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei todo aquele nosso estudo sobre carne e tratei na aula 5 sobre o que interessava ao nosso tema, que é o corpo humano, a materialidade, a fisicidade, o fisicismo do ser humano. Inventei agora essa palavra. E reservei agora exclusivamente Paulo, 1/3 das vezes que Paulo fala em carne, com o sentido de natureza humana oposta a Deus. Não é apenas que eu sou humano e Deus é Deus. Não é apenas que eu sou humano e o anjo é espiritual. É que há na natureza humana uma aversão a Deus. Ela pode estar incubada, mascarada e etc. Mas ela é desmascarada na teologia paulina como aversão a Deus. Né? Eu não posso suportar a existência de Deus. Porque se Deus existe, eu tenho que me ver com Ele. E eu não quero. Né? Então, este princípio humano. Agora, vejam uma implicação imediata do que eu estou falando. O que se opõe a Deus é o meu corpo? Pensa bem. O que se opõe a Deus, nesse sentido ético, moral, pecaminoso, nesse sentido espiritual, é o meu corpo ou sou eu inteiro? Será que nós podemos dividir o ser humano e dizer, pobre alma, pobre espírito, clama por Deus, tem sede de Deus, mas o seu corpo odeia Deus?
e por isso o pobre coitado vive uma esquizofrenia, né? Uma esquizofrenia. Com sua alma, ele quer orar, ele quer ler a Bíblia, ele quer dar dinheiro para os pobres, ele quer ser santo, mas o seu corpo puxa ele para o pecado, e quando ele vê, ele já está aprontando e pintando os canecos e tal. Será que é isso que Paulo quer dizer? A Denise falou, na igreja eu sempre ouvi que a carne é fraca e o diabo atentou, por isso pecou. Exatamente. Pobre espírito, né? Ai, meu Deus, pobre e tal. Por isso daí vem os flagelos, né? Você tem que subjugar o corpo. Os filmes com os católicos se flagelando. Católicos, e os católicos têm um jeito deles, os evangélicos têm o seu jeito. Todo mundo tem que sacanear o corpo, porque o corpo é o vilão, ele é a sede do pecado. Então, esse é o ponto que nós temos que derrubar aqui hoje. Percebam como isso é importante, por isso eu estou indo devagar. Tem que mudar a chavinha para agora saber interpretar pelo próprio contexto quando Paulo está falando do corpo, quando ele está falando da sua natureza humana, que não é o corpo, mas é o ser humano inteiro, sem divisões. O pecado, de acordo com a nossa teologia, né, com ênfase calvinista, o pecado, este ódio contra Deus, tocou todo o ser humano. Todo o ser humano. Tudo em nós foi tocado por esta inimizade contra Deus. E Jesus Cristo redimiu o ser humano inteiro. Portanto, tudo o que eu sou, corpo, alma, espírito, mente, consciência, coração, fígados, entranhas, sexo, tudo foi redimido por Deus. De modo que o cristão não é um esquizofrênico. Não, nós vamos ter que achar outra explicação para nominar o nosso problema, os nossos conflitos. Esse não. Então pensa bem se você quer assistir essa aula até o final, né? Porque essa, como é que é, pretexto, essa desculpa, vai pro ralo hoje. A Hildes disse assim, a carne é fraca e a vergonha é pouca. Exatamente. E a Tatiana, que terror essa luta. E a Denise, eu sabia que a culpa era desse tal Paulo. O Paulo. Agora, olha só, gente, esse tipo de aula que eu tô dando hoje só pode ser esclarecida pelo apoio da teologia, da hermenêutica, assim. As pessoas, os cristãos, o povo da igreja, não tem como saber isso, a menos que seus pastores, que sabem isso, lhes ensinem. Por quê? Porque para complicar a situação, essa é a primeira pergunta que eu fiz, né? Será que é um problema de tradução? Será que em português se traduziu como carne, mas tem uma diferença em grego? Não, não tem. A palavra é a mesma. A palavra é sarx, sarkikos, sarkinos. Sarx, né? Então a palavra é a mesma. Para piorar o sentido, esta acepção da palavra pode ser considerada uma criação do apóstolo Paulo para dialogar com os gregos. É uma criação do apóstolo Paulo, porque não dá para achar fora de Paulo, fora dos escritos paulinos, um autor, um filósofo extra-bíblico e tal, que tenha usado a palavra carne nesse sentido. Então, Denise pode acertar as contas com Paulo mesmo, porque veja o que ele está fazendo. Ele está usando um termo que tem uma longa tradição hebraica para se referir ao ser humano criado por Deus do pó da terra, traduzido para o grego com seu sentido de matéria terrena, e ele dá uma acepção diferente para esta palavra. Então Celso é Paulo diz assim, mesmo. Não foi uma religiosidade cristã fossilizada, engessada, que turbinou o conceito de carnalidade negativa? Ou seja,
toda a criação humana que destoa dessa religiosidade cristã fossilizada não acaba caindo na, aspas, carnalidade negativa? Isso. O problema é o mesmo que nós tratamos lá nas aulas sobre carne, sobre alma e sobre espírito, né? O problema foi o encontro desta teologia paulina com a filosofia grega. Porque na filosofia grega, ou seja, na cultura grega de um modo geral, sarx tinha um sentido pejorativo, mal. Lembra que o que é o homem em grego? O homem em grego é uma fagulha divina, que é a sua mente, né, o seu espírito, a sua mente, né, habitando uma carcaça humana terrena. A carcaça humana, o corpo humano, é corrupto, fraco e irremissível. Ele é desse mundo e ele pertence a esse mundo. Qual é o objetivo do homem grego? Iluminar-se pelo conhecimento até morrer, e quando morrer, então, sua nous, sua mente, sua pneuma, né? Ser livre e ir para o mundo dos deuses, para o mundo do puro espírito, e esse corpo ficar aqui porque ele não serve para nada. Esse dualismo entra no cristianismo via diálogo teológico-filosófico e causa esse estrago aí que o Celso muito bem descreveu. Este problema não é de Paulo. Paulo está usando uma palavra para contextualizar, para dar nome ao conflito. Isso é permitido. Que nome você vai dar ao fenômeno? O fenômeno existe. Por que as pessoas odeiam Jesus Cristo? Por que mataram Jesus Cristo? Ora, Jesus Cristo veio para os que eram seus. Por que o odiaram? Que mal ele fez? Então, este ódio contra Deus tem que ter um nome. Paulo lhe deu um nome. O problema não é de Paulo. O problema é quando a teologia paulina entra em contato, né, nos séculos 2, 3, 4 em diante, e entra em contato com a filosofia grega, e isso não é nenhuma condenação aos pais da igreja, porque eles fizeram no seu tempo o que nós tínhamos que fazer, né? O problema foi que a Igreja Católica, de certa forma, congelou esse conhecimento, né? Amarrou esse conhecimento num código, né? O pobre Agostinho, por exemplo, né? Grande homem de Deus, grande teólogo. Será que ele pretendia que a sua teologia durasse 1000 anos? 1200 anos? Claro que não, né? Se ele tivesse ressuscitado na época de Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino na época do Concílio Vaticano II, ele ia pegar o azorrague, né? Ia virar as mesas, porque o que vocês estão fazendo? Né? Eu penso que Calvino hoje faria a mesma coisa, Lutero hoje faria a mesma coisa. O que vocês estão parados nisso ainda? 500 anos depois, né? Então, a culpa, na verdade, não é deles. A culpa é do que nós fizemos com a contribuição deles. Bom, o apóstolo Paulo, então, vai falar em 3 contextos principais. Então, agora eu vou para os 3 contextos principais. O que eu estou fazendo? Peguei aquelas 35 referências e vou identificá-las em 3 contextos principais, tá? Onde você vai perceber com maior clareza, com maior nitidez, que a melhor compreensão da palavra carne não é corpo, mas é a inimizade contra Deus, tá? Esses contextos estão em 2 pontos. Não vamos ler isso agora, evidentemente, vou apenas destacar, vou dar as ferramentas para você fazer essas leituras depois com calma, tá? Romanos, capítulos 7 e 8. Especialmente o capítulo 7, início do capítulo 8, né?
mas pode anotar aí Romanos capítulos 7 e 8, tá? Gálatas capítulo 5. As epístolas de Romanos e Gálatas, elas têm muito em comum da teologia paulina, né? Elas são, digamos, as epístolas mais teológicas, né? São, assim, fundamentais para a construção teológica, tanto de Agostinho, como de Lutero, como, né, dos grandes teólogos, né? Romanos e Gálatas são grandes tratados. Gálatas 5, o capítulo 5, né? Exatamente, vai falar da carne, vai falar do espírito e tal. Então, Gálatas 5 seria quase um resumo de Romanos. Então, é como se Gálatas fosse um tratado curto e Romanos fosse um tratado longo. Eu estou situando em Romanos 7 e 8, tá? Não é capítulo 7, versículo 8, é os dois capítulos, 7 e 8. Gálatas capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo senta o pau lá, né, nos Coríntios, dizendo vocês são carnais, né? E só para ilustrar, 2 Coríntios 10, né? 3 e 10. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 10, tá? É uma, digamos assim, uma demonstração da concentração da palavra carne no sentido específico que eu delimitei para tratar nesta aula. Então, vocês vão ler agora os versículos comigo, trocando a palavra carne por natureza humana hostil, ok? Esses são os três contextos principais que você citou. As concentrações, ou seja, esses 35 usos de Paulo, 35 usos da palavra carne na acepção moral, né, se concentram em Romanos 7 e 8, Gálatas 5, eu falei 3, não, 4, né? 1 Coríntios 3, não, eu falei 3 grupos, não sei se eu falei, não, 4. 4, então? Porque eu incluí aqui 2 Coríntios 10, né? A menos que a gente considere Coríntios como um conjunto só. Ok? Antes ainda de falar, talvez ajude vocês a entenderem o seguinte, né? A palavra carne, ela tem um sentido amplo, tá? Eu agora há pouco usei a palavra carne falando uso metafórico. Não é bem uma metáfora, né? Porque, veja, nós temos palavras em português, né? E alguém aí, né? Tipo a Cláudia, espanhol, a Marlene, que está lá nos Estados Unidos, em inglês, e outros, né? Que poderiam identificar nos seus idiomas maternos, né? Ou do lugar onde você mora, palavras que têm sentidos completamente diferentes. Por exemplo, a gente pega, digamos, a palavra cabeça, né? A cabeça humana, mas eu posso falar cabeça da cama, eu posso falar cabeça de cebola, né? Cabeça de alho, cabeça de uma reunião, né? O líder, o cabeça, né? Então percebam que aqui você tem um caso de a mesma palavra com sentidos diferentes. Não é o mesmo caso da palavra carne. Na verdade, no caso da palavra carne, ela tem um sentido amplo. Porque é evidente que a natureza humana hostil contra Deus é esta que está fisicamente presente, né? Então percebam que o uso que nós vamos tratar aqui é meu corpo, minha condição humana, minha espécie humana, a humanidade inteira. É um traço comum da humanidade inteira. Deixa eu só fazer uma intervenção. Tá. A Cláudia Fuentes colocou, peraí, mas então isso assume uma natureza humana hostil, intrinsecamente hostil? Talvez esse hostil esteja confundindo. Eu gosto da expressão a natureza humana à parte de Deus. Mas veja, vou voltar ali nas acepções 4, 5 e 6. Na acepção 4, eu falei condição humana, como é que eu coloquei lá? Condição humana neutra. Então, tem essa acepção, né? Onde é que está aqui na minha acepção? Esfera moral neutra, né? Aqui é apenas o ser humano
como o não divino e o não animal, o Certo. ser humano, o que é próprio do humano, né? Ok. O que eu estou delimitando para estudar é apenas o aspecto negativo. Ok. Então, não significa que carne sempre tem um significado negativo. Significa Sim. que eu, nesta aula, isolei os textos onde tem significado negativo. Ok? Entendeu, Cláudio? Isso, exatamente. Então, assim, eu estou fazendo aqui um afunilamento, né? Certo. E agora eu quero pegar aqueles textos aonde está o conflito. E essa matéria é muito importante para o nosso curso aqui de antropologia. Por quê? Porque nós somos conflito, ora bolas, né? Nós não somos seres pacíficos que estamos em conflito apenas com o outro. Nós temos um conflito. E muitos conflitos. E esses conflitos, às vezes, ficam graves. Precisam de intervenções médicas, psiquiátricas, né? Então, nós temos dores profundas. Que nome nós damos a isso? Né? Então, é nesse sentido que eu quero situar bem especificamente esse uso da palavra carne por Paulo. Então vamos lá, capítulo 7 de Romanos. Não vou citar os versículos, depois vocês leiam, só para a gente ser rápido aqui. Quando vivíamos segundo a carne, olha isso, vivíamos, passado, segundo a carne. Ora, meus irmãos, essa carne não pode significar corpo. Por quê? Porque Paulo continua vivendo no corpo e os irmãos romanos continuam vivendo fisicamente com seus corpos. Então, essa palavra carne não pode significar corpo humano, mas viver segundo a carne fala de uma orientação da humanidade que se opõe a Deus. Porque nesse contexto ele vai falar, vivemos segundo a carne. E depois, no capítulo 8, ele vai dizer, nós vivemos segundo o Espírito. Ora, nós somos Espírito, por acaso? Né? Ou nós somos um espírito renovado, preso dentro de um corpo caquento? Né? Não! Paulo está dizendo, quando vivíamos segundo a carne. Então, esse segundo a carne é um indicativo de que ele está falando de um princípio de ser. Não tem nada a ver com o corpo físico, tem a ver com o humano. E olha a continuidade. As paixões pecaminosas eram postas em realce pela lei. A lei de Deus dizia uma coisa e esta lei de Deus chamava para fora a minha rebelião e as minhas pulsões, que são opostas a Deus. Por isso elas me inflamam e elas me desviam de Deus. Paulo vai dizer mais para frente, olha só, presta atenção nisso. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo sabe que como ser humano, ele pode viver de acordo com a orientação da humanidade. E isso não tem bem algum. Por quê? Porque ele já viveu dessa forma e ele sabe o que a humanidade produz, ele viveu isso intensamente. Então, este na minha carne não é no meu corpo. É na minha natureza humana que é capturável, seduzível pelo ordenamento humano, com seus valores, com suas tendências. E porque eu sou humano, apelam a mim, oferecem a mim. E há na minha disposição humana desejos que devem ser satisfeitos. E nisto não há bem algum. Olha o que Paulo fala mais para frente. Com a mente, sou escravo da lei de Deus, porque eu sei o que é certo, consciência. A lei de Deus me mostrou o que é certo.
e eu não consigo tirar isso de mim. Mas se eu sigo o fluxo da humanidade, me coloca imediatamente debaixo de outra lei. Esta lei que é hostil a Deus. Né? Então, no capítulo 7, se você ler o capítulo inteiro até o final, Paulo vai se debater aqui dizendo que ele pode permitir, por causa da sua condição humana, que uma guerra se instale dentro dele. Mas ele não é capaz de apagar da sua mente a luz do que é certo. A virtude, o chamado à virtude, o chamado ao bem. Ele chega a dizer mais para frente, eu sei o que é certo, mas faço o que é errado. Ora, esse é o nosso diagnóstico, né? Nós sabemos o que é bom, o que é certo, mas há algo na nossa condição humana, não no corpo, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu ser inteiro, que me impele a agir de outra forma, a me preservar, a pensar em mim primeiro. E isso não produz o bem, ponto. Né? Então, o capítulo 7 fala muito sobre esta vida orientada pelo desejo. E é assim que é. E se você tentar sair fora disso, você vai se deparar com uma verdadeira lei que impera sobre a humanidade. É assim que é. Tente pisar fora do risco. Tente divergir. Tente ir na contramão para ver. Né? Você pode se ferrar. Capítulo 8, Paulo continuando nesse raciocínio, ele fala assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, porque a lei estava limitada, deformada pela humanidade. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho na semelhança de humanidade, como homem. Ele assumiu a nossa humanidade, a nossa condição humana. E nesta humanidade de Jesus Cristo, Deus condenou o pecado, a fim de que nós não andemos, versículo 4, capítulo 8, versículo 4, não andemos segundo a carne. Não é não andar segundo o corpo, não andar segundo as diretrizes, os ordenamentos da humanidade quando se opõem a Deus. Se dirigem para a vida, para o bem, para o honesto, esse é o caminho do Espírito. É aí que está a lei do Espírito. E tudo aquilo que se opõe, que destrói, que mata, que corrompe, que pilha, que mente, que engana, que oprime, este é o fluxo da humanidade. Esta é a lei da humanidade. A humanidade foi constituída de guerra, roubo, pilhagem e destruição, morte e violência. Esta é a lei da humanidade. E Paulo está dizendo que em Cristo uma nova lei entrou aqui. Como ela entrou? Por meio de um homem que nasceu entre nós com a mesma natureza que a nossa e com a mesma natureza humana, obedeceu a Deus e andou no caminho do Espírito. Portanto, no capítulo 8, Paulo vai contrastar duas orientações. Uma que é segundo a carne, no lugar de carne você deve ler, segundo a natureza humana, hostil a Deus, autônoma, rebelde, que sabe como deve viver, mas não vive. E do outro lado, uma outra orientação que veio a nós por Jesus Cristo, que Paulo chama de o caminho do Espírito.
Esse caminho do Espírito não diz respeito à minha parte interior, diz respeito ao meu ser humano inteiro. Porque apenas como ser humano inteiro é que eu posso seguir outro ordenamento, o ordenamento da compaixão, da solidariedade, do amor, do perdão, da graça, da verdade, da justiça. Ou eu tenho que virar um fantasma para ser um homem ético, solidário, justo, compassivo, verdadeiro, honesto? Essa versão Ou é para nós, né? Ou não é para ninguém, é para os fantasmas, né? E não adianta martirizar o corpo, não adianta se chicotear, né? Porque tem a ver com o nosso ser inteiro, nossa humanidade inteira. Essa versão é interessante, que diz sim. exatamente como você está dizendo. Ah, que assim, ótimo. A Irene está lendo a NVT, Nova Versão Transformadora. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Exatamente. Quais são as justas exigências da lei? O amor. Meus irmãos, eu acho que já dá para entender, e minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, já dá para entender uma coisa aqui, né? Que você pode se pintar de religioso de alto a baixo. Pode fazer jejuns, pode se martirizar, pode fazer cara de santo. E ainda assim andar segundo a carne. Segundo as pulsões e os desejos humanos, para se safar, para se dar bem. E você pode olhar uma pessoa que você fala, esse daí, coitado, vai para o inferno, né? E ele pode ser uma pessoa que anda no Espírito de Jesus Cristo, da compaixão, da misericórdia, da verdade, da solidariedade. Deu para entender que o problema é bem lá embaixo? Por isso a religião gosta de sacanear o corpo, né? E exaltar as virtudes do espírito. Porque estes flagelos do corpo não fazem nem cócegas na natureza humana. Nem cócegas. E com isso eu vou para Gálatas 5, quando Paulo fala assim, olha só, quer ver? 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ora, o que significa que eu, seguidor de Jesus Cristo, crucifiquei minha carne? Eu estou aqui, Vivinho da Silva, olha só, não tem chagas de Cristo, né? Estou com todos os dedos, não tem flagelo, não tem arranhões, tem nada. Tô com bastante saúde, graças a Deus, né? Vocês também. Né? Se tiver alguma, né, deformidade, alguma doença, alguma deficiência, tal, coisas da vida, né? Coisas da natureza humana. Em que sentido Paulo diz que nós, fala no passado, crucificamos nossa carne? Ele está querendo dizer que assim como Cristo, o homem, foi morto, nele a nossa escravidão a este modo de viver foi eliminado, perdeu o poder sobre nós. E por meio do mesmo Cristo, do Cristo homem, nós fomos redimidos para vivermos de acordo com a lei de Deus. Qual lei? Paulo fala claramente, levem as cargas uns dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Por que vocês estão se mordendo uns aos outros? Gálatas 5:15, né? Por que vocês estão se mordendo uns aos outros? Ora, se vocês andarem se mordendo uns aos outros, vocês vão ser extintos. E depois, no início do capítulo 6, ele fala, meus irmãos, vocês não são espirituais? Então tratem uns aos outros com bondade, com brandura. E levem as cargas uns dos outros, ajudem os outros a viver. E assim vocês cumprirão a lei de Cristo. E os Gálatas estavam querendo fazer circuncisão, né?
circuncisão, observar ritos, guardar dias, não come isso, não come aquilo, guarda o dia tal, eu gosto de chocolate, mas não pode comer, porque isso é coisa da carne. E Paulo está dizendo, não, meus irmãos. Sejam solidários, compassivos. Ele fala ali, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Entrei aqui no capítulo 6, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Neste mundo cão, em que você tem que ser um leão todo dia para poder sobreviver. O apóstolo Paulo está falando, sigam os frutos do Espírito. E agora, então, eu entro no capítulo 5, né? Paulo dizendo o seguinte, não usem, 5:13, não usem, sempre confira aqui com a tua Bíblia. Você falou primeiro 5:24. Gálatas, eu falei 5:24 só para dizer que Paulo fala que a gente foi crucificado com Cristo. Uhum. Não é para maltratar o corpo. Uhum. Não é para morrer do coração cedo, porque não trata do corpo. Também não é para idolatrar o corpo, mas é para restituir a dignidade do ser humano. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês, meus irmãos, são livres. Agora, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Qual carne? O corpo? Não. Aquela liberdade humana que se opõe a Deus. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A minha orientação humana não me faz servo de vocês por amor, mas em Cristo eu posso servi-los por amor, gratuitamente, generosamente. É esta liberdade que Paulo está dizendo. Aí no versículo 16, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, ele fala assim, andem no Espírito, e vocês jamais agradarão a natureza humana hostil contra Deus. O que é andar no Espírito? É andar flutuando? É andar com cara de morto? É o que andar no Espírito? Andar segundo o Espírito de Jesus Cristo. Andar com os mesmos valores de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com jejum. Não tem nada a ver com martírio, nem com peregrinação. Tem a ver com seguir o caminho de Jesus Cristo. O Espírito Santo nada mais é do que a garantia de que o Espírito de Cristo está conosco. No versículo 17 ele fala assim, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E a gente acha que é o meu corpo lutando contra o meu espírito, coitadinho. Isso é grego, irmãos. Isso é filosofia grega, isso não é a teologia paulina. Paulo está dizendo que a mundanidade, a maneira como a sociedade se organiza, a maneira como nós humanos nos organizamos, a parte de Deus está em guerra aberta contra o estilo de Jesus Cristo. Esse espírito aqui tem letra maiúscula, não é teu espírito não. É o Espírito de Cristo. É a humanidade contra Deus. E nós temos que tomar posição nesta guerra. Esta é a guerra. E dizer, no meio desse mundo cão, que se eu pisar no outro para ganhar dele, esse mundo vai me aplaudir, neste mesmo mundo eu me farei um apóstolo do amor. Mesmo que eu perca, mesmo que eu me dane, mesmo que eu perca, como eu tenho visto santos e santas que andam conosco na caminhada cristã, que poderiam estar ganhando dinheiro e sendo promovido, mas por amor a Cristo e aos pequeninos, estão tendo perdas financeiras, perdas consideráveis para se manterem no Espírito. No Espírito não é flutuar nas nuvens. No Espírito é andar no caminho de Jesus Cristo. Aquele pobre coitado chega para Jesus e fala assim,
entendi bem esse negócio não aí, o que é para fazer. Jesus falou, você não sabe os mandamentos? Vai e faça. Né? Aí ele fala, qual é o principal mandamento? O principal mandamento é amar teu próximo. E quem é o meu próximo? Jesus falava, é simples, vou te contar uma historinha aqui. Contou a história do samaritano e tal, e falou, entendeu a parábola? Entendeu? Quem que usou de misericórdia com ele? Tá, vai e faz o mesmo, pronto. Isso que o pastor Werner Fuchs falou para nós no nosso último encontro, né? Vai e faz. Isso a gente só aprende na teologia periférica. A teologia da libertação, as teologias de periferia, as teologias que não suportam mais essa vida neurótica, esquizofrênica, né? E eu tenho que dizer isso abertamente. Aqueles cristãos e aquelas partes da igreja que estão dizendo, não é possível, não é possível. Isso aqui que nós estamos fazendo não está imitando Jesus Cristo, tem alguma coisa errada e nós temos que restaurar. E aí, só para completar Gálatas, ele fala o seguinte, as obras da carne... eu vou ler na Bíblia da Irene aqui, eu copiei. Olha só, vocês conhecem bem o texto, você segue aí comigo, 19 e 21. Vocês conhecem bem o texto. As obras da carne são... Aí tu pensas que é o corpo, né, irmão? Mas não é. Você tem que ler aqui natureza humana. Natureza humana. Aquela que eu e você somos. E pela graça de Deus, estamos vencendo. Né? Estamos superando essas leis que imperam sobre nós. Né? Ele fala de prostituição. Fala aí na tua Bíblia. Como que tá? O 19, os resultados são imoralidade sexual. Mas antes, só um pouquinho, ele fala assim, seguem os desejos da natureza humana. Sim, né? os resultados. E aquilo que a nossa Bíblia chama de obra, ele fala resultado. Aí eu vou citando, a palavra aqui, você repete aí. Prostituição. Imoralidade sexual. Impureza. Lascívia. Sensualidade. Vai percebendo onde se situam esses atos, né? Idolatria. Tá. Feitiçaria. Inimizades. Hostilidade. Tá aí o bicho, né? Nossas relações são todas contaminadas por inimizades. Até as amizades têm uma dose de inimizade, de disputa, de concorrência, de medo, de ciúme, de inveja. Porfias, discórdias, ciúmes, ira, acessos de raiva. O nosso mundo aplaude os raivosos, os bravos, truculentos. Então, tem dom. Sem domínio próprio. Tem dom de líder, exatamente. Tem dom de líder, né? Ai dos mansos. Ai dos simples, né? Outro dia eu vi um post de que quem não xinga é uma pessoa anormal. Sim, exato. Você tem que Ou seja, dar largas se você não tem ira. domínio próprio, você é uma pessoa anormal. Daí eu me senti um ET, porque eu neurótica. falei que eu não xingava. Neurótica. Né? O que você está fazendo com as suas neuroses, né? Exatamente. Discórdia, já falei. Acesso de raiva, ambições. Acesso de raiva. Aqui ele fala discórdia, de novo, aí já falou discórdia, né? Aí tá ambições egoístas. Aqui tá dissensões, aí também tá dissensões. Facções. Divisões. Olha isso. Divisões. Inveja é a mãe da nossa alma, do nosso espírito, do nosso modo de ser. E são vícios que o capitalismo levou ao extremo. Né? O capitalismo é movido pela inveja. Né? Bebedices e glutonarias, bebedeiras, festanças desregradas e coisas semelhantes a estas. A lista não tem fim. Né? Não tem fim. Todas elas destroem, roubam, matam e violentam. Mas o fruto do Espírito é este. E todo mundo fica, o fruto do Espírito, né? Só aqueles irmãos que levitam, né? Que andam assim, com cara de santo, tem o fruto do Espírito. É simples. Amor. Fala aí. Amor. Gozo. Alegria. Paz. Longanimidade. Paciência. Difícil. Benignidade. Amabilidade. Bondade.
bondade, fé, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E eu diria que com toda liberdade e outras coisas semelhantes a estas. Porque essa lista não é exaustiva. Os irmãos ficam né? decorando essa coisa aí para fazer prova na escola bíblica dominical. Será que o Espírito Santo só pode gerar 9 virtudes entre nós? A situação vai demandar, por exemplo, uma reação que talvez não esteja nessa lista. Claro, coragem, verdade e tudo aquilo que é de Jesus Cristo. E você saberá que é de Jesus Cristo. Resistência contra o mal. Né? E se você vir estes frutos da natureza humana, estejam onde estiver, do púlpito à portaria da igreja, ao estacionamento. Estacionamento é o lugar da natureza humana, né? E onde você encontrar amor, alegria, paz, benignidade, paciência, mansidão, etc., aí está o Espírito de Cristo, ponto. E Paulo está dizendo, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Em Romanos, ao invés de falar carne, ele fala nosso velho ser humano. Por quê? Porque Cristo nos trouxe a uma nova existência. Bom, eu vou pular ali para deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 10, só para mostrar para vocês como Paulo dá um baile na gente. Ele dá um baile na gente para você entender como é complicada essa questão da carne. Olha só. Paulo está dizendo o seguinte, vocês conhecem bem o texto das armas da nossa milícia, não sei o quê. Ele fala assim, vocês estão nos julgando como se nós andássemos, capítulo 10, versículo 2, como se nós andássemos segundo a carne. Vocês, coríntios, estão julgando a mim, Paulo, e a minha equipe, como se nós andássemos segundo a carne. Agora, olha o que Paulo fala. Mas nós, andando na carne, não trabalhamos segundo a carne, porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus. Bugou, né? Bugou completamente, porque aqui ele usa a carne no sentido metafórico e no sentido físico. Paulo, hein? Paulo, essa você vai ficar me devendo. Vocês estão nos julgando como se nós andássemos segundo a carne. Paulo está dizendo, não ando segundo a carne, ando segundo Cristo. Não adianta me julgar pelos valores da carne. Vocês acham que eu sou muito feio, muito fraco, muito não sei o quê? Estou pouco me lixando. Eu não ando segundo a carne. Não ando segundo a carne. Vocês estão querendo me comparar com grandes homens, grandes oradores e querendo provocar em mim ciúme? Estão perdendo o seu tempo. Eu ando de acordo com Cristo. Eu quero saber apenas do Cristo crucificado. Só para completar. Agora, olha o que ele fala no versículo 4. Nós, andando na carne, olha só, sou homem como vocês, não trabalho segundo a carne. E os artefatos que eu uso, as habilidades que eu uso, não são aquelas da humanidade hostil a Deus. São aquelas que são fracas para vocês, mas para Deus são poderosas, porque é capaz de desmascarar as mentiras que vocês usam no seu orgulho. Vocês são carnais, eu não. Eu ando segundo o Espírito. Né? Então, esse é um exemplo que eu queria dar, só para vocês perceberem como é fina a exegese desse texto, que no mesmo versículo ele usa carne como corpo e ao mesmo tempo, segundo a carne, como sendo um princípio da humanidade. Que nós temos então agora como cristãos que distinguir
como nós nos colocamos socialmente. Porque a sociedade na qual nós vivemos está organizado de um modo oposto a Deus. Ele pode até aparentar democracia, justiça, direito e tal. Mas se você desmascarar esse sistema, você vai ver que o que está por trás dele é uma ferocidade mortal. E dentro desta sociedade há o caminho do Espírito, o caminho de Cristo, né? O caminho do novo homem, da nova humanidade, né? Onde nós podemos viver como se já estivéssemos numa nova sociedade. Isso resolve alguns conflitos? Resolve, mas cria outros, né? Conflitos que só o verdadeiro seguidor, a verdadeira seguidora de Jesus Cristo experimentará. Dores que eu não preciso ter. Por que eu preciso sofrer porque as pessoas estão tendo fome? Por que eu preciso sofrer se as pessoas estão desempregadas? Eu não preciso sofrer. Por que eu preciso sofrer porque tem um indigenista e um jornalista sumidos na Amazônia? Não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho os sofrimentos aqui, né? As neuroses, etc. Mas o cristão é aquele que resolve suas dores e vai atrás das dores dos outros, né? E vai sofrer pelo faminto, vai sofrer pelo desabrigado, vai sofrer pelo estrangeiro, vai orar, né? pelos que estão desaparecidos, né? Pelos que estão desaparecidos, vai se condoer de dores que não são suas, porque esse é o caminho do Espírito, é a amabilidade. E eu me recuso, e todos nós devemos nos recusar a ser bem-sucedidos nesse estado de coisas mortal e preservarmos a nossa humanidade, a nossa nova humanidade, né? Que nos torna não fantasmas que levitam e que martirizam seus corpos, mas que vivem esta nova humanidade e compreende que essa nova humanidade só pode ser vivida socialmente. Eu só posso resgatar minha humanidade resgatando a sua, né? Ok, com isso eu fiz aqui, só falta o checkmate agora, mas eu consegui colocar para vocês alguns exemplos onde vocês devem... A Bíblia da Irene já fez isso, muito bem. Mas quem tem as Bíblias mais antigas devem trocar a palavra carne por natureza humana, especialmente a natureza humana, na sua dimensão oposta a Deus. Tipo, eu sei que eu devo amar o meu inimigo, mas eu não quero. Sim. É certo, é justo, seria bom, mas eu não quero e não vou fazer. Sobre valorizar ter valores carnais, manter, né, nutrir valores carnais ou não. Ou mundanos, podemos dizer, né, para falar uma linguagem mais... A Cláudia Fuentes diz assim, o padre Júlio Lancelotti diz que ele se considera um fracassado. E no mundo que está aí, só assim para ser um autêntico seguidor de Cristo. Exatamente. Agora eu quero trazer uma questão... O padre Júlio é uma parábola encarnada, né? Que nunca vai nos deixar esquecer o caminho do Espírito, né? Paga um preço altíssimo, até ameaças de morte, né? Se esse mundo fosse justo e fosse apaixonado por Deus, o padre Júlio Lancelotti deveria ser o chefe da nação. Ele e tantos outros santos e santas como ele, santos vivos, né? Não santos canonizados, santos vivos, santos do asfalto, santos pé no chão, como essa escola nossa aqui diz, né? Mas a sociedade odeia. E veja quem a sociedade valoriza. Déspotas, pessoas malignas, imorais, covardes, cobiçosas, invejosas, imorais, são os grandes estrelas da sociedade. A Tatiana diz assim, coitado do corpo, tem que deixar de ser adornado pela má interpretação da carne. Algumas denominações que gostam de privar seus servos de não pode isso, não pode aquilo e nem acolá.
Sem falar de pastores e não só que aproveitam e vão mais além disso para justificar os seus prazeres da carne. Então, bom poder ter esse entendimento. Eu queria trazer... Tem que mudar completamente para a orientação da humanidade contra Deus versus orientação do humano para o Espírito de Cristo. Eu queria... Sim, você disse que, enquanto eu faço, gente, a minha colocação aqui, mandem suas perguntas, se eu encontrar aproveitem, aqui nessa bagunça que está aproveitem para curtir, para compartilhar também, tá bom? Vamos. Então... A primeira dama vai falar. Fala. Não, você falou que o problema foi quando houve essa união das ideias de Paulo, dessa teologia paulina, com a filosofia grega. Daí começou a deteriorar o sentido, que talvez seria esse sentido de carne como corpo, né? Que você está colocando. Sim. Eu estou tentando entender como isso aconteceu na prática. É um dualismo, né? Separa o corpo, matéria física da parte espiritual, né? Sim. Ok. Tá tentando entender? Eu estou tentando entender como isso se processa na prática, porque eu sou muito prática. E por que a gente acabou assimilando isso de uma maneira tão totalitária, está tão arraigado, né, no nosso sistema, que daí a gente fala que a carne é fraca especialmente para essas tentações do corpo, né? E daí eu estava pensando aqui, será que não é porque, por exemplo, nós somos integrais, somos seres humanos integrais, o corpo faz parte da nossa... Mas nós não somos só corpo. Isso. Mas a maneira como a gente se expressa para o mundo, né, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo é através do corpo. Claro. Seria isso uma maneira como os pecados se manifestam? Por exemplo, uma pessoa pode ser carnal sendo invejosa e ninguém vai perceber. Sim, são pecados exceto se ela demonstrar numa fala, num olhar, né? Então, talvez por isso a inveja não é tão problemática. Mas se ela cometer um adultério, vai ser com o corpo. Sim, pecados sexuais, né? Que são... Exato. Então, assim, esconder, eu não sei, né? Talvez, né? Se eu estou divagando, mas assim... Sim. A relação que a gente tem com o corpo e como ele se relaciona com a sociedade, com as pessoas, talvez tenha a ver com isso. Sim. Sei que o pessoal acha dessa Não, ideia. eu falei da filosofia grega, né, que você lembrou agora, como, digamos assim, é a forma mais rápida e simples de propor o problema, né? Mas, claro, eu acho que nós temos muitas razões para adotar essa postura dualista, né? Agora, tem uma coisa que você falou, assim, nós somos seres integrais, né? Mas nós somos também uma contradição, né? Nós somos uma contradição. Então, a gente pode pensar em corporeidade versus interioridade, né? A facilidade com que nós podemos ocultar do público, como você falou, a nossa interioridade, né? E com o corpo nós expressamos, né? Não tem como, é muito mais difícil esconder. Então, assim, este curso não pretende, por meio destas explicações, dizer assim, então nós somos integrais, nós não temos problema. Não, é uma outra forma de tentar abordar o problema que somos. Porque aquilo que Paulo fala em Romanos 7, né, eu estou consciente que eu toquei em questões ali muito complexas, né, e não parei para explicar. Não parei para explicar. Romanos daria um outro curso, só o capítulo 6, 7 e 8 daria um curso. É outro curso aí pendurado para dar. É muito sério, muito profundo, muito complexo o texto de Romanos 7 e 8, né? Mas ali Paulo encarna a contradição humana, né? E eu tenho que saber que por causa da minha corporeidade, por causa da minha humanidade, eu sou seduzível por todo esse fluxo da humanidade. Ora, eu também quero me dar bem, entende? Eu também quero muito dinheiro, quero casa na praia, quero prosperar, quero ir atrás das marcas de
de prosperidade da minha sociedade. Eu também quero ser um nome famoso, quero ser lembrado por muitos. Cada um tem suas taras, suas maluquices. É difícil ficar aqui com 600, não tem 600 ainda, inscritos, quando outros, falando baboseiras, têm seu milhão, né? Brincadeira. E às vezes são bem piores. Exato. Então, assim, nós somos todos seduzíveis, mas em Cristo, todos nós somos habilitados ao amor, à nova humanidade, novo homem, como Paulo fala, novo antropos, né? Novo ser humano. Nós somos renovados por dentro. Veja, a teologia clássica não sabe o que fazer com o nosso corpo. Porque, veja, se o nosso corpo é caquento e corrupto, ora, a morte seria para nós uma grande libertação, não é não? A gente vai para o céu, né? Encontrar com Jesus Cristo no céu, nas nuvens. Se tivesse céu, né, irmão? E esse corpo, nós estaríamos libertos desse corpo que é onde... que é por meio do qual nós somos corrompidos. Por que vocês acham que os gregos gozaram da cara de Paulo no Areópago quando ele falou de ressurreição? Porque os gregos não querem o corpo. Quando eu der aula sobre morte, vocês vão entender isso. Como que o grego pensava na morte e como que Cristo pensou na morte. E como que era escandaloso para os primeiros cristãos pregarem sobre ressurreição. Nós somos a única fé da história da humanidade. Única fé, ficou parecendo café, né? Única espaço, fé, única religião da humanidade, da história da humanidade, que acredita numa ressurreição corpórea. Eu sei que os judeus e os muçulmanos também acreditam. Mas o nosso Deus morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição do corpo é a marca distintiva da nossa fé. Então, nós temos que estabelecer uma relação com o nosso corpo, porque Cristo redimiu o nosso corpo. Nosso corpo é a habitação do Espírito. Isso é um escândalo para os judeus e para os gentios. Paulo poderia ter dito, vossa alma é templo do Espírito Santo, vosso espírito é corpo do Espírito Santo. Mas ele falou, sua carne é corpo, é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo. Significa dizer que o ser humano inteiro pode se tornar inimigo de Deus, com sua mente, com sua alma, com seu espírito, com sua consciência, com tudo. Mas o ser humano inteiro pode amar a Deus. É interessante que aqui nessa lista de pecados, que não é exaustiva, como a gente disse, mostra pecados do corpo, da alma, do que você, né? Das classificações. Porque exatamente. Tem pecados sexuais, mas tem pecados... Exatamente. Né? Então, assim também os frutos do Espírito, né? Tem questões que são... ativas, exteriores, tem questões que são interiores, né? Então, gente, olha, a dicotomia e a tricotomia, ao invés de nos ajudar a superar estas divisões, as aprofunda. Então, este curso tem o objetivo de redimir e de formar em nós essa redenção total e completa que Jesus Cristo nos dá. Tudo em nós foi redimido. Porque nós, cristãos, podemos lidar com a sexualidade de modo pleno? Porque foi redimida. Porque nossos apetites podem ser redimidos, podem ser prazerosos e gostosos, e nós podemos banquetear. Porque a marca de Jesus Cristo é uma mesa. Por que Jesus Cristo foi chamado de glutão e beberrão? Porque nós podemos ser completamente redimidos, e solidários, e compassivos,
e misericordiosos. Então, chega de dicotomia, chega de tricotomia e vamos permitir que todo o nosso ser seja orientado por esse Espírito de Cristo. E pensa no Espírito, não fica pensando nesse Espírito transparente, dessa coisa divina, não. Pensa no Espírito como sopro, como vento, como Jesus fala para João. É o vento mesmo, é aquilo que me move. Ora, o que me movia antes, de acordo com Paulo, eram as paixões, as pulsões, os desejos. Mas agora, pelo Espírito, eu posso ser tomado por outros desejos. Por exemplo, nós podemos ter desejos de melhorar a vida da sociedade. Nós, protestantes, somos extremamente individualistas. Somos mortalmente individualistas. Até quando são políticos, são bairristas, provincianos e são... forma bancada evangélica. Forma bancada evangélica e só pensa no umbigo. Por que nós não podemos ter projetos sociais? Por que nossos projetos sociais são tão pobres, tão tímidos? Nós deveríamos ter projetos para a sociedade, para uma nova humanidade? Pensar na água tratada para o povo que está tomando água barrenta é uma obra do Espírito. Lutar por... Né? Ele luta pela Pelo água, amor de Deus, nosso lá irmão no Zairo, um Monte abraço, lá na ilha de Marajó, um é. lutador, né? E diversas outras pessoas seguidoras de Cristo, que estão nos ajudando a buscar esta nova humanidade. Espero que esse curso tenha ajudado vocês a se livrarem dessas caixinhas encaixotadinhas e tal. Eu queria terminar com um golpe de misericórdia. Tá, mas deixa eu falar o meu golpe de misericórdia. Tá. E aí a gente encerra. O golpe de misericórdia está em João 1,14. Porque a humanidade havia se tornado a sede da rebelião contra Deus. Sede da rebelião contra Deus. E nós, com nossos corpos se tornam instrumentos desse ódio contra Deus, da nossa Babel. Todas as nossas sociedades são Babéis que odeiam a Deus. E Deus se fez sarx. Deus se fez carne. Ora, João poderia ter usado outra palavra, menos escandalosa, mas ele falou: o verbo se fez carne. E esta carne não significa apenas corpo físico. É claro que se tornou corpo físico, mas Jesus Cristo se tornou matéria, se tornou corpo físico, se tornou humanidade, se tornou um ser moral. E com toda a nossa humanidade viveu de acordo com o Espírito de Deus. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele fará toda a minha vontade. Ele ensinará vocês a serem humanos de novo. Seres humanos querem ser deuses e acabam se tornando demônios. Mas Deus se fez homem para, no corpo humano, na natureza humana. Jesus não é um Deus fantasiado de homem. A igreja levou séculos para resolver isso. Plenamente homem, 100% humano. Nesta humanidade, obedeceu a Deus até o fim, e no seu fim nos libertou também da nossa escravidão e nos tornou servos de Deus. De modo que o nosso corpo, que era instrumento do pecado, por meio do qual eu operacionalizava a minha hostilidade contra Deus, agora se torna, e aqui eu termino com o meu golpe de misericórdia, em dizer que, Paulo dizendo: não sabeis que sois, não templo, como dizem nossas Bíblias, mas santuário
de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus. Então, meus irmãos, esta é o melhor evangelion, a mais estupenda notícia, que onde houve muito pecado, agora houve muito maior graça, e nós com nossos corpos podemos ser a sede da habitação de Deus, porque o Verbo se fez carne. E agora ele pode habitar na nossa carne. E ele morando em nós faz de nós nova carne. Nunca deixaremos de ser carne, humanos, como somos agora. Ponto. Agora eu leio o resto dos comentários, tá. Você não fala mais nada. É uma ordem. Viu? Eu tô falando isso porque a Cláudia Fuentes disse que se eu não bato em você. Claro que não. Minha carne é fraca, mas eu controlo. O Celso diz assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto chicotinho autoflagelante nas costas, nem tanto botox na cara. O culto ao corpo, né, E Celso? diz assim, não foi uma realidade... não, esse eu já li. É outro aqui que eu quero ler. Porque hoje a gente oscila entre massacrar o corpo, né, flagelar o corpo ou idolatrar o corpo. Né? Ele diz assim, o cristão carnal, fruto do capitalismo, justifica aqueles que sofrem passando fome e sede com o tal do mérito. O mérito para o cristão carnal do capitalismo é o que o redime. Exatamente. Redimido pelo mérito. Exatamente. Outro evangelho. A Cláudia Fuentes... Esse é o evangelho mardito que Paulo fala, né? Anátema. Você está me desobedecendo, não é para você falar nada. Tá bom. Bruno, maravilhosas ideias de não sermos individualistas e o fato de um dos símbolos de Jesus ser uma mesa. Marlene diz assim, me consola tanto pensar que Jesus viveu em vitória nessa natureza humana. Exatamente. Eu sempre me reporto a isso e encontro consolo. Exatamente. Nós somos caminhantes, nós somos todos parte dessa natureza humana, guiados pelo Espírito. Ainda falhamos, erramos, etc., mas caminhamos na caminhada de Jesus, guiados pelo Espírito de Jesus. E a última, a Cláudia Fuentes, vocês viram, né, gente, que ele não fica quieto mesmo. A Cláudia Fuentes diz assim... O Espírito me impele. A carne é fraca. Diz assim... Eliseu, é só a Irene jogar um pastel na tua cara na hora do vídeo que daí aumentam as visualizações e os seguidores. Tem que usar uns esquemas aí. Tem que usar esquema, acho que o pessoal usa isso. Gente, valeu, desculpem a correria, espero que aproveitem o curso. É complicado, mas vejam de novo, tem gente falando, vou ter que ver de novo, acho que acharam um pouco complicado. E depois peguem as anotações e tal, para poderem aprofundar esse conhecimento. Nos vemos no domingo, voltamos na próxima sexta-feira, acho que vai ser feriado de Corpus Christi, né? Um bom dia para falarmos sobre vida, morte e ressurreição. Tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijo.